A filha desse homem, Nadiro, saiu da creche feliz, dizendo que ia ficar com o papai. Horas depois, a mãe recebia áudios da filha chorando e, logo em seguida, uma mensagem dizendo que ela já estava morta. Esse é o caso que chocou o país. E nesta audiência, a verdade vem à tona. Confira respectivamente o interrogatório de Nadiro e o depoimento da mãe e do delegado do caso. Ok. Bom, Nadiro, como a gente teve que interromper a gravação, eu vou ter que fazer as perguntas de volta, tá? Para ficar bem certinho, mostrar que a gente está seguindo aqui, todo mundo está acompanhando também. Então, como a gente falou, você já falou com o doutor Ednilson, ali, você acompanhou a leitura da denúncia que o Tiago fez, que o pessoal do Zuli, as senhoras do Zuli viram também. Então, eu começo aqui falando para você que esse é o momento que você tem para contar sobre a versão dos fatos. Sim. Se quiser confessar, tem atenuante de redução de pena. Mas você também tem a opção de ficar em silêncio, que é um direito seu garantido pela Constituição. Você não vai ser prejudicado ou condenado pelo só fato de ficar em silêncio, certo? Você quer falar sobre os fatos, Nadiro? Alguns sim. Então tá, vamos lá. Então, deixa eu te perguntar, você falou que estava com 27 anos, né, Nadiro? Sim. Trabalhava na usina, né? Sim. Estudou, fez até o terceirão, não tem vícios, não foi preso antes, é isso daí, né? Sim. Então, vamos lá. Então, sobre esse fato envolvendo... Vamos partir desse princípio. Esses fatos envolvendo a Maria Cecília, quer falar sobre eles ou não? Alguns pode ser. Então, tá, Nadiro, conta sobre o que você quer falar. Vamos começar daí. Teve uma audiência, eu acho que foi no ano 2022, que a guarda dela ia ficar com a mãe dela, né? Certo. Sim. Tá. Pode continuar, Nadiro. Aí eu fui proibido de ver ela, né? Durante 11 meses. No dia dessa audiência, foi definido para ela ligar todo sábado para mim, né? A mãe dela. Mas ela ligou uns 2 sábados só no início, depois parou de ligar. E como eu tinha muita conexão com ela, que eu e ela era bem apegados, nem ficou... Com a tua filha, você está falando, né? Sim. Tá. Uhum. Aí a mãe dela cortou essa relação com nós e fez aquela medida protetiva lá. E eu não podia nem ir lá e nem ela ligava para mim ver ela. Tá. Foi aí que eu busquei um advogado e consegui para você ver poder ela ver a Maria Cecília, tá? Sim. Mas nesse período eu acabei ficando meio perturbado, meio atribulado e no dia eu queria pegar a guarda dela para criar comigo, porque eu vi aqui que ela criando a Maria não ia dar muito certo. Tá. Ela fazia umas coisas que não era muito agradável assim pelo Nadiro, você fala isso? Que tipo de coisa que a Beatriz fazia que você não concordava? Ela ficava no bar até de madrugada com ela saía pra festa, largava a menina lá na casa da mãe dela, que é a avó dela, e eles lá ficavam bebendo até de madrugada e não dava muita atenção pra menina. Ok, entendi. Continua então. Daí você foi ver a Maria Cecília, então? Sim. Tá. E depois, Nadiro? Depois desse dia aí eu peguei e decidi... No mesmo dia eu decidi pegar e pedir a guarda para ela tipo, fazer uma chantagem. Mas eu cheguei lá naquele lugar, não acabou dando certo. Tá. Aí você falou que então você se sentiu perturbado. Aí eu sei que é um assunto difícil para quem fala, para quem pergunta e para quem escuta. Tá? Mas aí você então... Nesse período de 11 meses, ela não deixou ter contato com a Maria. Tá, e quando você foi pegar a Maria Cecília, então daí você... Eu queria pegar agora. Sim, eu queria pegar... E naquele dia, daí você matou a Maria Cecília, Nadiro? Foi no dia que eu levei ela naquele lugar lá para pedir a guarda dela para mim.
criar. Mas acabou saindo fora do controle. Não, não era minha mente que fez aquilo lá. Eu não estava no estado consciente. Tá certo. Tá, e depois que você fez isso, então, Nadiro, você entrou no rio para deixar o corpo dela? Você pegou alguma barca? Como é que foi? Sim, entrei dentro do rio. Ficou dentro do rio e deixou ela lá. Tá. Depois você foi procurar abrigo onde, Nadiro? Depois eu saí andando e andei por vários dias até ter contato, até arrumar um advogado para se entregar. Tá, você ficou em qual local, Nadiro? Eu fiquei um ou 2 dias lá na região de Cruzeiro do Oeste. Tá. O Nadiro, você você, quando depois que você fez isso com a Maria Cecília, você chegou ali no local a ter a intenção de se suicidar ou não? Não, não. Não? Fez e daí saiu dali. Sim. Tá. Então você tá perturbação no dia. Tá bom. Doutor Luiz, por favor. Você responde, né? Lógico. Boa tarde, Nadiro. Boa tarde. Nadiro, o senhor falou, o senhor saiu andando pelo mato? Depois, Pela estrada mesmo. mas o senhor estava descalço? Sim. E o senhor ficou na casa de amigos, parentes, durante todo esse tempo aí? Não, não. Eu andei por vários dias depois que eu fui na casa de um parente. Uhum. Mas o senhor ficou quanto tempo no mato, assim, perdido? Uns 6, 7 dias, eu não lembro direito. 6, 7 dias? Como é que o senhor fez para comer, beber água? Eu chupava cana, comia alguma coisa que eu encontrava. Não tinha nenhum calçado, nem nada? Não. Sobre esses áudios aí que o senhor mandava lá para Beatriz, por que o senhor fez isso aí? Isso aí eu não tenho muito entendimento do porquê aconteceu. Certo. A imagem ali o senhor que mandou. Dela já morta. Foi o senhor que mandou? Sim. Tá bom. E o que te motivou a se entregar depois? Que é o certo, né? Tem que pagar pelo que a gente faz aqui. Certo. E por que o senhor deixou as coisas tudo abandonada? Documento pessoal, boleto, cartão? No dia lá eu saí meio sem rumo, assim, só andando pra frente. Mas chegou a sair pelo rio, assim, no início? Ou foi do mato? Como é que foi? Não, eu saí pela estrada mesmo. Mas não chegou a voltar com o Ademar de Barros? Não. Não. E o celular? O que o senhor fez com o celular, com o seu celular? Ficou dentro do rio lá no dia. Jogou dentro do rio? Ele caiu do bolso. Certo. E essa questão que o senhor mandou mensagem lá para o José Cláudio, dizendo adeus, por que o senhor fez isso? Eu não estava no estado normal, porque se eu tivesse eu não teria feito aquilo lá. Eu escrevi coisa que nem... Entendi, tá. A corda, o senhor estava com ela no carro já? Tinha? Sim. Então tá bom, estou satisfeito então com as informações. Obrigado. Doutora Emily, por favor. Boa tarde, Nadiro. Consegue me escutar? Sim, boa tarde.
Nadir, você falou que um dia você ia pedir a guarda e acabou saindo do controle. Como assim saiu do controle? Eu também não consigo descrever, não. Mas como que é? Você ia torturar uma Cecília e mandar um vídeo e depois ela acabou morrendo? Então, no meu ver, eu não estava no estado consciente no momento que aconteceu isso. Por gentileza, eu vou orientar o Nadir a não responder mais nenhuma pergunta. Não, sem problema, doutor. Sem problema. A partir de agora, meu Deus, não precisa mais responder. Sem problema nenhum, por favor. Tá? Bom, ele não vai responder a pergunta da senhora. O senhor tem perguntas para fazer para ele, doutor? Sim, ele. Por favor. Nadir, Oi. essa pergunta que eu vou fazer, você pode responder. Você só explica melhor da onde você veio. Você falou para mim, agora há pouco, que veio da casa de um parente do Cruzeiro do Oeste. Sim. Esse Cruzeiro do Oeste é aqui no Paraná mesmo, né? É. Foi de lá que o seu parente me ligou, Sim. me mandou de serviço de Irlanda. Sim. Por que você não se entregou no mesmo dia que aconteceu isso ou um dia depois? Porque eu não tinha advogado. Primeiro eu procurei. Você ficou esses dias tentando achar um defensor que aceitasse te apresentar? Sim. Sim. Tá certo. Sem mais perguntas, Celso. Obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta para o Nadiro? Não? Nenhuma. Nadiro, quer falar mais alguma coisa, Nadiro? Não, acho que é isso. Ok, obrigado. Nadiro, eu vou agora dar uma pausa. Vamos fazer uma pausa por longe. Agora nós são 15 para as 2, vou dar 1h30 de prazo para almoço. Sendo mãe da vítima, ela vai deixar de efetuar o compromisso legal, certo? Nós vamos ouvir, então, como informante Beatriz, nós vamos ouvir você. Leve o tempo que for, tranquila, calma, por favor. Nós estamos aqui para tentar jogar esses fatos aqui. E eu sei que todos nós vamos colaborar, Beatriz. Então, eu vou começar perguntando pelo óbvio. Como foi aquele dia que ela jurou comigo? Conta pra gente, por favor, Beatriz. Eu fui cedo, acordei cedo, levei ela para a creche e fui trabalhar. Mas quando foi a base de 1h50 por aí, ele mandou mensagem, ela vai estar na casa da avó. Aí eu falei, você vai pegar ela? Ele falou assim, preciso. Aí eu peguei e falei assim, eu pego ela aqui no salão onde eu estou trabalhando. Aí eu fui lá na creche, busquei ela, demorou uns 10 minutos, ele chegou lá no salão e pegou ela. Aí ele pegou, entreguei a garrafinha e ele saiu. Claro. Aí quando foi, acho que a base de uns 3 e pouco, ele ligou. Aí quando eu estava fazendo o cabelo, eu não vi a ligação. Depois eu mandei mensagem, perguntei o que era. Aí ele falou assim, ia avisar que eu ia no corpo com ela. Aí eu falei assim, mas você não pode ir lá no corpo com ela. Você não pode sair daqui dentro de mar. Aí tá. Aí quando foi 4h27 da tarde, ele me mandou uma foto dela no campo com ele, ela assistindo o jogo. Aí tava tudo normal. Aí quando foi umas 5h40, eu comecei a mandar mensagem para ele trazer ela, que eu já ia embora do serviço, e já estava tarde, né, para ele já trazer ela. Aí ele mandou um beleza, uma mãozinha de beleza. Aí eu esperei mais um pouco. Quando foi umas 5h50, eu mandei mensagem de novo, falei, traz ela, que já tá tarde, eu quero ir embora. Tá frio para ela. Aí foi que ele começou a mandar as mensagens. Eu falei, infelizmente não, quantas vezes eu pedi para você para ver a menina, mas você falava que não. Aí foi que começou aquelas coisas tudo. Aí eu corri e desci no campo para ver se ele ainda estava lá no campo. Eu cheguei lá, já não tinha mais ninguém, porque ela já não tinha caído. Aí quando eu voltei, que eu peguei o Wi-Fi do salão onde eu trabalho, cheguei na frente do salão, aí começou a cair os áudios dela, aqueles áudios dela, chorando, gritando, aí eu já pedi para ele não fazer nada com ela, que ela não tinha culpa de nada. Aí ele começou a me mandar aquelas mensagens, fotos, aí falando assim falou assim pra mim assim, ela já tá morta, a culpa é sua. Amanhã você faz o que o filho cria do seu jeito. A culpa é toda sua. Eu falei pra você e você não acreditou.
Ele começou, aí foi aquelas últimas 2 fotos que eu vi, e depois eu não consegui mais falar com ele. O Beatriz Bonadinho tinha pego outras vezes da Maria Cecília, sempre. Quantas vezes ele tinha câncer de cisto? Ele tinha pego ela quantas vezes já? Ele estava com a medida que ele não podia pegar ela, só que Tá. não foi. Aí, no sábado, depois que teve a audiência, que teve esse acordo, ele pegou ela no sábado. Aí ele pegou ela às 2 horas, entregou certinho às 6 horas, ficou com ela por ali pela pracinha da igreja e tudo. Entregou normal. Aí no segundo dia que era para ele pegar ela, que foi na sexta-feira, ele pegou e fez isso. Como é que vocês estavam casados? Era o relacionamento dele com a Maria Cecília. Era normal. De um pai e uma filha normal. Nunca presenciou assim, que iria fazer isso tudo que ele fez, tratava ela bem. Tá. Com você, como é que era o relacionamento com você, Beatriz? Já comigo ele era bem agressivo, me batia. Eu não fazia as coisas dentro de casa sem ele deixar. Ia comer uma comida, ele que fazia janta, fazia almoço, eu comia o que ele fazia. Se eu falasse que ia fazer uma outra coisa para comer sem ele falar, ele me batia, tudo era motivo de me bater, era bem agressivo, bem estúpido comigo. Tá. E aquele dia a Maria Cecília estava ansiosa, esperando o pai. Tá, eu peguei lá na creche e falei pra ela, você vai ficar com seu pai, você vai pegar você hoje. Aí ela saiu até dando tchau para as professoras, falando assim, eu vou ficar com meu papai mesmo, vou ficar com meu pai. Toda feliz, toda contente de ficar com ele. Certo. Por favor, Ministério Público. Obrigado, doutor. Bom dia, Beatriz. Queria dizer aqui que tivemos sempre muitíssimo aí pelo que aconteceu, né? Tanto que nos tocou bastante, né? Sei que é difícil ali a tua presença ali, assim, mas eu vou te fazer mais algumas perguntas para a gente esclarecer a verdade e para acontecer um julgamento justo, julgamento correto aí dos fatos, certo? Podemos continuar, Beatriz? Tranquilo? Se precisar dar uma paradinha, pode. Não, fica bom, né? Uma água, alguma coisa, que abre, fica bom. Tá certo, Beatriz. O doutor aqui já perguntou, né, a questão aqui da agressividade do Nadir com a senhora, né? A senhora tinha uma medida protetiva contra ele, né? Sim, depois que a gente se separou, durante 6, 8 meses, eu não fui atrás. Aí quando ele começou a fazer as ameaças, começou a invadir minha casa com madrugada, falar que ia pôr fogo na casa, primeiro que era dentro de casa. Aí ele começou a fazer assim, eu procurei na lei e entrei com a medida protetiva. Isso foi uma medida protetiva que eu pedi até na audiência de família, né? Foi numa audiência que a senhora contou tudo, né, na audiência. Depois que teve a concessão das medidas, ele voltou a incomodar, voltou a brigar? Assim, voltou. Teve uma noite que eu dormi, meu irmão chegou da escola, era meia-noite, o meu irmão pegou ele no fraco. Ele arrancou a luz da área, apagou a luz para ficar escuro, e pegou, quando eu abri a porta com ele, viu o meu irmão, ele correu. Aí quando eu abri a porta com o meu irmão, estava o cabo da vassoura assim, quase quebrando o trinco da porta para ele tentar entrar. Tá certo. Isso aí foi mais ou menos ali por volta de 2021. Porque parece que depois ele deu uma. Ele parou assim. Ele parou. De incomodar, né? Parou de incomodar, não ligava, nem ligava assim mais para saber dela. Assim. Entendi. Tá. Mas assim, o conflito dele com a Maria Cecília não teve nada assim de ele ameaçar, bater, xingar. Só uma vez que ele falou que se eu não voltasse para ele, que ele não ia deixar eu criar ela. Nem eu e nem ele ia ficar com ela, que ele preferia ver ela morta do que ver ela criada comigo só. Entendi. Tá. Então, essa primeira visita que ele fez foi tudo certo. Foi tudo normal. Ele pegou ela, ficou com ela, me entregou no horário certo, depois foi embora. E a mãe ficou feliz e ficou. E nesse dia, na sexta-feira, ela também ficou feliz de
Ficou. Poder ver o pai. E ela falava, vou ficar com meu papai. Entendi. Certo, porque a senhora buscou mais cedo na creche, né? Uhum. Certo. A senhora, nesse dia, a senhora estava lá trabalhando no salão lá, né? Da Marli, né? Certo? Ela acompanhou aquele momento que começaram a chegar áudios, fotos e tudo, né? Certo. Esse direito que ele teve de visita foi um acordo que foi feito, né? Numa audiência aqui no fórum, né? Certo. E na primeira vez, quando a Maria voltou, ela não tinha machucado, não tinha reclamação, não tinha nada. Então, pelo que a gente pode concluir aqui, a Maria confiava no pai, gostava do pai. Gostava. Não tinha restrição contra ele, assim. Ela achava que estava seguro, estava no pai. Sim. Entendi. E a senhora chegou a falar ali com o José Cláudio, também que estava presente lá na hora. Ele estava no salão do lado, que era no salão que o meu cunhado cortava o cabelo. Uhum. Aí eu até pedi, falei, pelo amor de Deus, ele falou que matou ela. Pedi para ir atrás, foi a hora que eles procuraram atrás, o José Cláudio, acho que mandou mensagem para ele. Aí até ele falou para mim que ele respondeu assim, o José Cláudio, eu não me recordo direito, mas parece que ele falou assim, obrigado pela amizade, não tem como mais voltar atrás. Uma coisa assim parece que ele falou na mensagem. Aí depois para mim, José Cláudio tem que eu segui uma falar com ele. Daí ninguém mais conseguiu falar com ele, né? Só Não. o WhatsApp dava só aquele resumo, assim, só de que não recebeu a mensagem. E assim, nesse período que vocês ficaram separados, a intenção dele era voltar com a senhora? Ele falava que queria voltar, que queria criar a Maria, que se eu não voltasse com ele, ele não me permitia que eu criasse ela sozinha. E ele ficava sempre pedindo para voltar, então. E como é que era assim, que a senhora via ali o Nadiro, né, perante a sociedade, assim, como é que ele se comportava fora da casa, né? Comigo dentro de casa era uma pessoa agressiva, desse jeito que eu te falei, e fora de casa era uma pessoa totalmente diferente. Ajudava todo mundo, era bonzinho com todo mundo. Ninguém acreditava que ele era esse tipo de pessoa. Então, o pessoal ficou focado, assim, quando eu descobri o que ele fez, né? Então, dentro de casa ele era controlador, assim. Eu não limpava na casa, ele que limpava no dia de folga dele, comida era ele que fazia. A única coisa que eu fazia dentro de casa era lavar a minha roupa e a da Maria. Se a senhora desobedecesse, não tinha que ele bater. ele batia. Agressão física mesmo. A senhora sabe dizer quantas vezes assim, ele bateu? Várias vezes. Só de boletim de ocorrência eu fiz vários. Fiz pouco de delito, um monte de coisa. Entendi. A senhora comentou aqui, lá na outra audiência, né, da instrução, a senhora comentou que depois que ele entrou com uma ação ali de direito de visitas, ele teria mudado, assim, a atitude dele, assim, como é que foi essa história? Ele falou assim, pelo que eu tento entender hoje, pra mim ele já sabia que de um jeito ou de outro ele ia pegar ela nem for pra ficar 5 minutos com ela pra fazer o que ele queria. Porque um dia ele ligou e eu peguei e falei assim pra ele assim, fala com a Maria, só que era no dia 15 de março que foi o aniversário dele. Aí ele falou que não precisava falar com ela, porque já estava muito tempo sem ver ela, tá? Aí eu não lembro se foi na Páscoa, ele ligou, aí falou com ela, e eu lembro que ele falou assim pra ela assim, logo o pai vai pegar você, ele foi pra ficar um pouquinho, mas o pai vai te pegar. Eu imagino assim que ele estaria
essa ideia já há bastante tempo, então. Tá. Nadiro já tinha demonstrado nessa época, ele estava tranquilo, assim, tava nada assim, falando coisa desconexa, assim, tipo, coisa estava. Antes dele entrar com esse pedido aí, ele vivia ameaçando, fazia essas coisas, reclamava todo mês quando eu recebia a pensão, ele reclamava que estava pagando muito de pensão. Ele tinha um cartão que era dela do plano de saúde, ele não deixava eu usar o cartão, eu nunca cheguei a usar o cartão para ela, ele estava fazendo tratamento com ela para na Bahia, pelo sul. Aí, um dia ele pegou e decidiu dar o cartão para mim usar. Foi poucos dias antes, acho que foi na semana disso daí. Aí, quando foi na semana, a gente conversou com ele, falou até que tinha arrumado uns médicos pelo plano dele, para passar ela pelo médico de vista e tal. Aí, quando foi na quinta-feira à noite, ele me mandou mensagem perguntando se eu ia deixar ele no aniversário dela, que ele ia fazer no sábado. Aí eu falei para ele que não, que ele sabia que ele estava na medida protetiva contigo. Aí ele não falou nada, e quando foi na sexta-feira, ele fez essas comigo. E o aniversário seria, a festa seria dia 13, né? Seria sábado. o dia depois. Né? Sinal também é teu aniversário, né? Essas fotos que tem no processo, né, que até deletou ali, a senhora conseguiu dar o print antes dele apagar, né? Assim, e logo ali após o crime, o senhor chegou a conversar com alguém da família dele, familiares dele? Eu me lembro que eu conversei com a Lúcia na sexta, e daí, acho que foi no domingo, foi o dia do enterro dela, no domingo cedo, antes de chegar o corpinho dela, o Manais, que era o irmão dele, me mandou uma mensagem muito estranha, falando assim, se eu conhecia um tal de Patrick, que era amigo dele, e parece que estava muito assim, ultimamente, muito assim, doente. Falei, não conheço nem o Patrick, não conheço nada. Aí eu não, até hoje eu fiquei sem saber o porquê dessa pergunta dele. Entendi. E como é que os familiares estavam, assim, emocionalmente? Pra mim, não demonstraram dele. Menor, eu acho que eles não sentiram nenhum sentimento ali. Todo momento ele estava preocupado em achar o Nadir, não. Pra mim, eu já sabia, eu acho que ele já sabia onde ele estava, tudo. E até acho que eles acordou ele ficar esse tanto de dia escondido. Porque a reação deles foi muito estranha. Teve até um, não lembro se foi o Manais, e parece que nem chegou a ver o corpo que ele estava lá no Rio, não quis nem chegar perto. Achei muito estranha a reação deles. E toda hora, assim, celular, mexendo no celular, quando eu estivesse falando com alguém. Tá bom, Beatriz, eu estou satisfeita com as suas informações, né? Mais uma vez a gente peça condolências aí, né? Essa situação, e vamos trabalhar aqui para a gente poder fazer justiça hoje. Certo, Beatriz? Bem. Eu acho que não vai falar, tá? Bom dia, mais uma vez, Beatriz. Só para a gente esclarecer como que chegou esse ponto até esse dia. Quanto tempo você ficou com a Nadir namorando, casada? Eu namorei com ele há mais de não chegou nem a ser um ano. Aí, com pouco tempo de um ano, a gente se casou, foi morar junto. Nós chegamos a ficar juntos, acho que uns 4 anos. Com quanto tempo você engravidou da Maria Cecília? Eu engravidei com ela depois de acho que uns
Um ano depois que eu mudei pra lá. Eu fui morar com ele. Essa forma agressiva dele sempre foi assim? Ou no começo ele não era? No começo, não. Depois que eu engravidei, aí ele começou a me bater, a agredir, não deixava eu fazer as coisas em casa. Mesmo grávida? Mesmo grávida, ele me batia. Ele deixava você trabalhar, ir pra casa da sua mãe quando você quisesse? Não. Você vivia como se fosse um cárcere privado com ele. Essa relação que você falou que ele não deixava você sequer cozinhar, como que era isso? Explica melhor para nós. Ele trabalhava na vida, aí ele ia trabalhar, de noite ele já fazia a janta e já deixava para o almoço. O que ele fazia, eu e a Maria tinha que comer, nós não podíamos fazer outra coisa para comer. Se inventasse de fazer uma coisa, era o motivo dele de bater. Aí teve uma vez que eu fiz para ver, né, para ver se o relacionamento mudava. Aí eu fui ensinar a fazer um bolo, e fiz um bolo e um suco, para quando ele chegasse no serviço. Ele chegou, aí pegou a barra de bolo, jogou no chão, tacou o copo de custar em mim, quebrou o copo de mim. Era assim. E com a Maria ele não era assim? Não. Ele comprava as coisas para a Maria, comprava fruta, dava umas coisas, só que a Maria só comia a hora que ele dava. Da geladeira você podia pegar alguma coisa para você comer? Só se ele deixasse. Compra. Assim para casa que nós vamos no mercado fazemos. Ele deixava você ir junto, você era ele que ia comprar? Não, nunca deixou ir junto, eu não sabia quando ele recebia o pagamento dele, nem sabia, nem via a cor do dinheiro. O dia que ele ia fazer compra, ele ia escondido, eu só sabia quando a compra chegava em casa. Mas com a Maria, assim, você nunca acreditou que ele pudesse fazer alguma coisa, apesar das ameaças? Não, nunca acreditei. Quando morava junto alguma vez, você já veio brigando com a Maria, agredindo? Não, porque quando às vezes a Maria fazia alguma coisa que eu ia brigar com ela, ele brigava comigo para mim não brigar com ela. Por que essa questão dele não deixar você criar, Maria Cecília? Qual que era o pensamento dele? Porque ele falava assim que a minha família não é uma família decente para a Maria ser criada, né? Nós não é uma família decente. Por questão assim que ele fala que, acho que porque minha mãe toma uma cerveja, vai para um baile, uma coisa, ele acha que não era uma família decente. Família decente para ele é a família dele. Sem mais, obrigada. Muito bem, Dilson, por favor. Que pergunta é essa? Você era pergunta, doutor? 10 perguntas. Ok. Eu disse 20 perguntas. Bom, para pensar, se quiser contar isso, se tiver, por favor. Olá, professor Samuel. Bom dia. Bom dia, excelência. Alguma coisa pessoal aí contra o Nadir, o Silva, a esposa? Não, senhor. Ok, esse é um compromisso legal, então, se eu coloquei como seguinte, estou pela primeira vez, falo sobre, e eu posso perguntar. Então, tá. Como é que o senhor tomou conhecimento desse fato que o senhor Nadir é acusado? Conta pra gente como chegou a notícia e quais as diligências que vocês iniciaram a fazer. Excelência, na sexta-feira, no dia dos fatos, eu estou um pouco gripado. No dia dos fatos, na sexta-feira, eu estava na delegacia. Eu lembro que estávamos eu e o Alex na delegacia, quando chegou a doutora Ana Fernanda, que é advogada da Beatriz, né, que é mãe da vítima. E eu lembro que ela chegou lá bem desesperada, já era final do dia, final do expediente, e relatando que o Nadiro estava com a menina, né, desculpa, esqueci o nome com a Maria Cecília, e que ele não queria devolver a Maria Cecília para a mãe, para a Beatriz. Nisso, a doutora Ana Fernanda já apresentou para mim algumas imagens dela, da menina já ali dentro do carro, montada e tudo mais, que o Nadir havia mandado para ela. E nós começamos a empreender buscas já, porque a gente tinha ali uma falsa esperança de que a menina estava viva ainda. Então, assim, a gente viu aquela imagem lá da menina no carro, a menina já estava morta, né? A nossa consciência falava que ela estava morta, mas a nossa emoção falava que ela estava viva. A gente tinha uma esperança de encontrá-la viva ainda.
apesar de, no fundo, se fosse analisado aquela foto ali de maneira mais, como que eu posso dizer assim, se eu analisasse aquela foto ali da menina amarrada, pensando já como um delegado de polícia, eu poderia perceber já que a menina estava morta. Mas a gente, como pessoa e como ser humano, a gente tinha aquela esperança, né? A gente não queria acreditar, na verdade. Eu não queria acreditar naquilo que eu estava vendo, né? A gente não queria acreditar que o pai teria matado a própria filha. E começamos a empreender buscas. Buscas, incessantes, que começaram na sexta-feira, foram até o sábado. E eu já comecei a acionar diversos policiais que eu conhecia, grupos policiais. E a gente tinha informação aqui do veículo dele, né, do veículo que ele estava. E a gente tinha fotos dele e a gente tentou espalhar o máximo possível. E todo mundo chocado, né? Todo mundo dando o seu melhor para tentar encontrar esse carro, para tentar encontrar o Nadir e naquela esperança de encontrar a menina viva, né? De achar que ele estava blefando ali, mesmo que no fundo a gente soubesse que não. E foram várias horas, o tempo foi passando, e a gente percebia ali que estava sendo um pouco em vão aquela busca, né? Que a gente não conseguia encontrar. Aí que no sábado, no final do dia, o pessoal informou para a gente que havia encontrado um veículo lá na beira do rio. Na sexta-feira, quando a gente teve essa informação da doutora Ana Fernanda, eu fui até a residência dele, né? A gente, para tentar encontrar ele, a gente não encontrou em casa, a gente foi até alguns familiares dele e tentando ter alguma notícia, né, alguma informação, mas não tinha. E ao mesmo tempo analisando ali o que ele havia mandado, o que ele havia dito, né, que depois eu tive a informação de que ele mandou uma mensagem para o amigo dele lá, que é o melhor amigo dele, né, que é o... Esse é o nome dele aqui. José Cláudio, isso. O José Cláudio, se despedindo do José Cláudio, né? E foi quando a gente encontrou ali foi encontrado o veículo lá na beira do rio. Nós fomos acionados, nós fomos lá imediatamente. A polícia militar estava com helicópteros também no local. Várias equipes foram lá. Havia vários policiais envolvidos nisso aí, policiais de São Paulo, porque a gente não sabia para onde ele poderia ter ido, né? Não tinha notícia nenhuma de onde ele estava, onde ele poderia estar. E chegando no local lá, eu me deparo com um veículo na beira do rio, com os chinelos da vítima lá, dentro do carro. Tinha uma toalhinha, que eu acho que era um cheirinho dela lá. E alguns documentos ali dentro do carro, o carro com a chave no contato. E ali a gente começou a tentar montar o quebra-cabeça para entender o que tinha acontecido. O Nadir deixou os 2 chinelos dele lá no local, deixou o boné dele, enfim, deixou tudo que ele tinha ali, exceto a roupa do corpo mesmo, mas chinelo, boné, e se aproximando ali do rio, o chinelo estava bem na beira do rio ali, e aí, mais uma vez, a gente não queria acreditar, né, que ele poderia ter feito uma maldade tão grande com a filha. A gente começou a buscar ali e tal, e o pessoal do governador falou, olha, a gente vai ter que entrar no rio para tentar encontrar o corpo dessa menina. Aí eu falei, tudo bem, né? E aí, a gente se deparou com aquela cena, assim, eu tenho 1 ano e meio de polícia só, de delegado. Eu fui delegado, fui policial durante 1 ano, quase, lá no Mato Grosso do Sul. Desculpa, excelência. Não, por favor. Eu tinha seu pai, mas tem um sobrinho, tem familiares, tem criança na família, né? Gosto muito de criança.
Eu deparei com aquela cena aí, né? O pessoal do Corpo de Bombeiro fez um trabalho assim, muito. Quer dizer, quando encontraram o corpinho da mulher Cecília, você estava presente? Eu estava junto, no momento ali. No momento que eles gritaram, nós encontramos. O pessoal do Corpo de Bombeiro fez um trabalho brilhante ali. Fez um serviço assim, de excelência mesmo. E ela estava daquele jeito, serviu uma foto lá, ela amassada. Eu sei que é difícil isso daí e tal, mas você lembra, amarrou alguma pedra, algum tempo, alguma coisa? Não, excelência. Ele não amarrou nem peso nela, não. Ela estava amarrada do jeito que ela estava na foto lá. Estava submersa. Submersa. No fundo do rio. Uns 3, 4 metros longe da barranca, submersa no fundo do rio. O pessoal que quando encontrou ali na hora, o pessoal se emocionou bastante ali também. Foi enfim, uma cena que chocou muito. Que eu não gosto de lembrar. E assim, é uma coisa muito difícil. Eu tenho certeza que vai ser alguma coisa, um fato que vai marcar, e marcou, não vai marcar, continuar marcando minha carreira. Porque eu realmente, da forma como ele mandou a foto dela dentro do carro, a gente ali teve a certeza que ela já estava morta mesmo, né? Dentro do veículo. Quando ele tirou a foto dela ali, ela estava toda amarrada, realmente ele já tinha ceifado a vida dela. Suspeita que eu tivesse se suicidado, né? Exatamente. A nossa suspeita ali é que ele havia se suicidado, né? Porque ficou aquele pensamento na nossa cabeça assim, se o Nadir teve a capacidade de ceifar a vida da própria filha, então a vida dele, a gente imaginava que para ele não teria muito valor, né? E com aquilo que a gente viu ali no local, as vestes dele, o chinelo, o nico e tudo mais, o único pensamento que veio ali todo mundo chegou a essa conclusão, né? Ele tirou a própria vida. E nisso o pessoal do Corpo de Bombeiro foi acionado, né? O pessoal que foi lá com o cachorro também do Corpo de Bombeiro, o pessoal do Corpo de Bombeiro faz buscas de pessoas lá em Cianorte também compareceu no local, até o cachorro tinha indicado mesmo que a menininha ele teria ido para o rio, né? E depois eu vi, né, os familiares dele, né, excelência, vários familiares deles aqui disseram que ele tinha pensamentos suicidas, né, que ele tinha depressão, que ele não aceitava o fim do relacionamento, que ele não aceitava o fato da Maria Cecília ser criada pela mãe. E aí, conversando com um amigo dele, principalmente, ouvindo o amigo dele ali, o José Cláudio, na ativa dele, ele mostrou a mensagem, né, do Nadir se despedindo. Então, eu acredito que isso aí tudo foi de caso pensado. Isso aí foi tudo de caso pensado. Para fazer nós acreditarmos que ele tinha cometido suicídio. Por isso que eu sempre trabalhava com 2 linhas de investigações, e a primeira mais forte era do suicídio. A segunda linha é que ele podia estar vivo, podia ter fugido, podia estar se escondendo, mas a linha mais forte ali, o que eu acreditava mesmo, que todo mundo acreditava, a equipe, os policiais que estavam envolvidos, todo mundo acreditava no suicídio, que ele teria cometido suicídio. Só que os dias foram se passando, o pessoal do Corpo de Bombeiro foram efetuando buscas, e nós fomos chegando à conclusão de que o Nadir não teria cometido suicídio, né? Teria forjado aquilo ali. Teria tentado ludibriar a gente. Tanto é que eu dei várias entrevistas na televisão dizendo que eu acreditava que o Nadir teria cometido suicídio. E alguns dias depois eu tive uma conversa com o irmão dele, com o Manais. Eu até acredito que ele tenha recebido a ajuda da família. Eu também acredito que, com o meu conhecimento jurídico, em que pese essa ajuda da família, do ponto de vista moral, ser algo um pouco, digamos assim, um pouco inaceitável, né, do ponto de vista moral,
algo que moralmente falando não seja correto, do ponto de vista criminal, dificilmente a gente conseguiria tipificar, né, uma ajuda dessa da família, né, algum crime nesse sentido. É muito difícil, mas eu acredito que ele tenha tido ajuda. Eu tive uma conversa com o Manais, eu falei para o Manais, está tendo muita cobrança, pessoal, todo mundo da população está revoltado, o pessoal quer encontrar seu irmão, isso pode prejudicar vocês. Se alguém da população acreditar que vocês estão ajudando vocês podem ser atingidos também. Muitas pessoas estão revoltadas, a cidade inteira, na verdade a região inteira, foi notícia nacional, né? Então a região inteira, o Paraná inteiro sabia disso aí, e todo mundo aqui na região estava muito revoltado. Então eu falei para ele, Manais, se você está ajudando seu irmão, se alguém da sua família está ajudando seu irmão, cara, eu sei que vocês são família, mas tenta conversar com ele para ver se ele se entrega e tudo mais, para a gente dar um fim disso aí. Seu irmão não cometeu suicídio, cara. Ele tentou enganar a gente aí. E aí foi quando passaram, sei lá, um dia, 2 dias aí, o advogado entrou em contato comigo, entrou em contato com o pessoal da delegacia, estava numa operação em Curitiba, e aí que ele resolveu se entregar, né? Já havia um mandado de prisão expedido contra ele, prisão preventiva, e aí que a gente conseguiu efetuar a prisão. Quando vocês prenderam o Nagiro, teve reação, ele falou alguma coisa, não? Como é que foi o comportamento dele? Excelência, eu não estava pessoalmente, né, no ato da prisão, no momento que ele se entregou, mas o pessoal lá da delegacia comentou assim, que ele não postou nenhuma reação, uma frieza realmente assim, impressionante, uma frieza que impressionou todo mundo, que ele aparentava estar bem, uma pessoa que ficou tantos dias, né, desaparecida não, tantos dias sendo procurada, né. Ele aparentava estar muito bem, com vestes boas e tudo mais, aparentava uma boa saúde e não esboçava nenhuma reação, assim, nem um sinal de entendimento. Ele não... A equipe relatou que ele não expressou nenhum sentimento de culpa, nada, assim. Para ele, parecia que nada tinha acontecido, que ele não tinha feito nada. E ele chegou a comentar sobre o que não foi silêncio, doutor? Excelência, no interrogatório ele ficou em silêncio, né? Para mim ele ficou em silêncio. O pessoal da equipe, quando for ouvido, vai poder falar melhor aí. Parece que o pessoal conversou com ele lá, tudo mais, e ele disse algumas coisas assim do crime. Eu não me recordo se ele disse algo relevante, mas realmente vai ser mais um pessoal que participou da captura dele mesmo, né? Acredito que o investigador Castanha, que deve ser ouvido como testemunho aí, que o nosso escrivão doc lá, o Alex, ele possa dar maiores detalhes, porque realmente eu estava em viagem, eu estava numa operação de Curitiba no dia. Eu não tive nenhum contato com ele, exceto o interrogatório, isso que eu fiz, que ele resolveu permanecer em silêncio. Ok, doutor Samuel, doutor Luiz. E aí, doutor Samuel, tudo bom? Bom dia, doutor, tudo bem? Doutor, eu vou fazer mais algumas perguntas aí, né? Aí também tem o técnico jurídico, né? Essas qualificadoras também que vão ser analisadas, vão ser visitadas, vão ser ajudadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco aqui, né, sobre o que foi apurado acerca do motivo, qual foi o motivo desse crime. Doutor, pelo que a gente apurou ali, o principal motivo que levou ele a cometer essa atrocidade aí, segundo alguns relatos de familiares, né, e segundo alguns relatos que ele fez para a equipe ali no momento da captura, que a equipe pode confirmar, pode até falar melhor, como eu já disse, é que ele não aceitava o fato da menina ser criada pela mãe, né? Ele não aceitava o fato da Maria Cecília ser criada pela Beatriz. E ainda, segundo ele, ali,
ele teria livrado ela de um inferno, que ela vivia no inferno, ele não acertava o fim do relacionamento também, né? Enfim, ele queria ser o principal educador da filha. Ele queria que a filha convivesse com ele. Ele ficou um bom tempo, parece visitar a filha. Ele já tinha um histórico de violência doméstica contra a Beatriz, né? Contra a mãe, a Maria Cecília. Não há nenhum relato de violência doméstica contra a Maria Cecília, mas contra a Beatriz havia alguns relatos, sim, de violência doméstica. E pelo que eu ouvi ali dos irmãos dele, né, dos familiares deles, ele não aceitava isso, ele não aceitava o fato da mãe criar a filha, simplesmente por isso. Por esse motivo, ele resolveu aceitar a vida dela. Por esses 3 motivos, né, que ele não aceitava o fim do relacionamento, ele não aceitava a filha ser criada pela mãe, cogitado também a questão do aniversário, né, que ia ter, né. Salvo engano, até era aniversário da Maria Cecília, que ia ter, né, no final de semana. Salvo engano, era no domingo, posso estar enganado. E ele parece que não iria participar do aniversário, até mesmo acho que havia uma medida protetiva contra ele, né, em relação a Beatriz. Então, esses motivos fizeram com que ele ceifasse a vida dela, segundo ele, né? Segundo o que restou apurado, segundo o que a gente investigou, foi isso. Porque, na verdade, é complicado, a gente não vislumbra, assim. Ele ficou em silêncio, mas seria isso, ele não aceitava a filha ser criada pela mãe, ele queria ser o criador da filha, o educador da filha. Segundo, ele não aceitava o fim do relacionamento. Terceiro, segundo ele teria tirado de um inferno, que era viver com a mãe, que a mãe tocava no direito, algo nesse sentido. E quarto, talvez, possivelmente, esse aniversário no domingo, que ele não ia participar, não aceitava, ele estava bem revoltado, e também pelo tempo que ele ficou sem ver a filha. Essa mensagem aí que ele mesmo mandou para Beatriz, né, no momento que ele estava fazendo a execução do crime, ficou um cunho, deu para ver um cunho vingativo ali dessas mensagens. Sim. Restou bem comprovado ali que ele fez isso com a finalidade de se vingar da mãe. De machucar, né? Porque ali a única forma dele que ele tinha de fazer isso era ceifando a vida da própria filha. E ele até fala, né, para Beatriz lá na conversa do WhatsApp, ele até fala, né, agora é minha vez de dizer não para você. Vai fazer outra filha, porque essa você não tem mais. Então, ele mandou essas mensagens e com as fotos, né, da Maria Cecília já sem vida ali, né? Então, e os áudios também. E os áudios também da Maria Cecília agonizando ali no momento da morte. Certo. O senhor lembra que a questão aqui, que foi objeto do relatório aqui do Castanha, né? Sobre o tempo que ele levou para concluir o feminicídio ali? Doutor, eu lembro desse relatório, eu li esse relatório, realmente o investigador Castanha fez esse relatório, que levaram alguns minutos ali, né? Tem alguns minutos, né, entre o tempo que ele manda a primeira imagem, ele manda os áudios, né, ele anabolizando e tudo mais, e aí que ele manda a foto da Maria Cecília já toda amarrada, com a língua exposta, né, a língua para fora, né. Inclusive é a mesma imagem que a gente vê lá no Rio, né. Quando a gente encontra ela, é a mesma imagem, mesmíssima imagem, a língua exposta ali, e tem tempo, realmente, tem alguns minutos ali entre os áudios e o momento que ele manda essa foto. E segundo a medicina legal, é exatamente o tempo que leva, né? E dentro de alguns segundos a pessoa perde consciência, às vezes ela tem aquela ânsia de retornar à vida, e logo depois ela perde totalmente a consciência e vem a óbito. E é esse tempo que demora entre o áudio e a foto que ela manda, alguns minutos se passam ali, que é o tempo da morte, né? O tempo que leva para a pessoa perder a vida numa asfixia mecânica. Por isso que o investigador Castanho colocou lá, ele vai saber falar melhor disso aí, mas é exatamente isso, é possível perceber lá o tempo, os minutos, eu não sei dizer agora certinho, não precisão, né? Mas é passado esse tempo que é o tempo que leva para a pessoa perder a vida por uma asfixia mecânica.
essa foto dela com a língua projetada e tudo, é um sinal de asfixia. Isso, é um sinal de asfixia mecânica e também é um sinal de perda de vida, né? É um sinal de uma paralisia cardiorrespiratória ali. Sobre aqui a questão, no momento que vocês encontraram o corpo da Maria Cecília lá no rio, e aquele momento que aparece a foto que o Nadiro mandou para a Beatriz, ela estava assim do mesmo jeito, a mesma apresentação, mesmo jeito. Mesmo jeito. Com os braços amarrados, com corda amarrada, com corda passando pelo pescoço, e junto ao corpo dela ali, ela estava em uma posição fetal ali, né? Que a gente diz, né? Ela estava encolhida assim, mas porque ela estava toda amarrada. Aquela corda passava pelo pescoço dela, pela mão dela, passava pelas pernas dela e juntava tudo o corpo dela e passando pelo pescoço também a língua projetada para fora. Até pelo pouco tempo, né, que foi encontrado depois da morte ela, né? Então, assim, ela estava com aliada do frio frio, tudo mais, tudo isso aí também aumentou o tempo de decomposição cadavérica, né? Porque se ficasse muitos dias no rio lá, talvez essas informações a gente não teria ali visuais, né? A gente não teria esses sinais ali, mas como estava no rio, água gelada e tudo mais, tudo isso acabou preservando um pouco o corpo dela em relação ao começo da decomposição cadavérica ali dentro do rio. Tá certo. Tem que questão também, né? Parece até um pouco óbvio a pergunta, assim, mas vai ser quesitado também a questão do recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima. Doutor, é apurado nesse. Sim, eu entendo a colocação do senhor aí, que talvez algo meio óbvio, né? Mas assim, a gente tá falando de uma criança, né? De 4 anos de idade que ela tinha, né? Então, assim, um homem adulto matando uma criança de 4 anos de idade com uma corda, asfixiando ela. Então, ali você vê os requintes de crueldade e algo assim, bem simples de perceber, né? Como que uma criança de 4 anos ia se defender de um homem adulto? Ia se defender do próprio pai. Né? Considerando que ela confiava no pai, né? Então, aqui há outras situações aqui, né? De crime de ocultação do cadáver, crime de fraude processual, que você falou bastante também. Em relação à ocultação do cadáver, eu queria que você contasse para nós como é que era o local lá onde foram encontrados o carro, o corpo, né? Onde é que era? Se era de difícil acesso ou não? Como é que era? Então, a ocultação do cadáver ali, ela ficou bem clara primeiro. Como eu já disse, né? Como já expliquei, a Maria Cecília, quando ela foi jogada no rio, ela já estava sem vida, né? Quando o Nadiro manda aquela foto dela lá, com a língua projetada, e quando ela foi encontrada dessa maneira dentro do rio, ela estava sem vida. A gente acreditava que não, a gente não queria acreditar que ela estava sem vida, né? A gente queria acreditar que ia encontrar ela viva, mas ela já estava sem vida. Então isso, pelo fato dela estar da mesma maneira como ela estava no carro, dentro do rio, já demonstra que ele jogou ela lá morta, ele jogou ali o corpo dela dentro do rio. O local lá era um local de difícil acesso, né? Passava por umas plantações de cana lá, um local com o capim bem alto. Tanto é que foram alguns pescadores que encontraram o carro no primeiro. E o rio ali é um local bem fundo, ali, onde o pessoal do bombeiro mergulhou. Não sei dizer, mas eu queria no mínimo 2 metros. E o que chama bastante atenção é a distância de onde estava o corpo da beira do rio, né? Ele estava numa distância bem grande ali, no braço do rio, que não tem correnteza, não tem. Então, assim, o corpo dela está lá no meio do rio, no meio não, mas
mais próximo do meio do rio, mais longe da beira, do barranco ali, né? Com certeza ele foi lá e colocou ela lá. Ele entrou lá. Ele entrou no rio e colocou ela lá dentro. Simplesmente. Eu não tem como ter projetado o corpo dela, por mais que era uma criança de 4 anos, não era uma criança muito grande, ela tem um peso corporal, né? Você projetar uma criança de 4 anos a 2, 3 metros de distância tem que ser um homem com uma força bruta, absurda, né? Um cara que tem uma força excepcional. Então ali ele entrou dentro do rio para jogar o corpo dela lá dentro do rio, para ocultar o corpo dela. E nós temos certeza que ele fez essa ocultação, como já disse, pelo fato dela já estar morta, né? Então o laudo pericial demonstrou que ela morreu de asfixia mecânica, né? A informação do investigador Castanha, a forma como nós encontramos o corpo e o local onde foi encontrado o corpo, no fundo do rio, né? Esse corpo só foi encontrado no dia graças ao trabalho do corpo bombeiro. Se não fosse trabalho por bombeiro, esse corpo não teria sido encontrado ali. O pessoal do corpo bombeiro mergulhou sem nenhum equipamento. Eles não tinham nem máscara, nem snorkel, nada. O pessoal tinha que fazer busca de pessoa, não era busca de corpo. O pessoal que faz busca de corpo, os bombeiros, eles usam cilindro de oxigênio, eles têm barco, jet ski. O pessoal ali que fizeram as buscas, eles tinham ido fazer busca de pessoa. A gente estava indo buscar pessoas, a gente não estava indo buscar um corpo e nenhum cadáver. O pessoal fez um trabalho excepcional, eles até têm uma técnica que eles usam lá que chama canivete, que eles mergulham com as pernas e sobem e vão com as pernas, eles vão tocando no fundo do rio, fazendo um trabalho ali, e eles estavam fazendo isso. E era o pessoal do corpo bombeiro que estava lá, tinha até um rapaz do corpo bombeiro lá, que era um rapaz bem alto, mais alto que eu, sim, um rapaz com 1,80 m de altura, e eu lembro que ele mergulhava, sumia dentro do rio e voltava. Sumia e voltava. E ali dentro de alguns minutos eles conseguiram encontrar ela no fundo do rio. Como é que estava ali a cena que vocês acharam? O carro ali do Nadiro? Como é que ele estava ali? Doutor, eu lembro que eu cheguei, já vi um pessoal lá, né? Um pessoal, só me engano, acho que eu já vi uma equipe da Polícia Militar. Eu me recordo que disseram que o carro estava com as portas fechadas lá no local, né? E aí estava o chinelinho dela lá, a toalhinha dela. Aí havia um boné em cima do carro, se não me engano, estava em cima do teto do carro, dentro do carro esse boné. Me recordo, enfim, estava ali junto com o carro, o boné, ou dentro, ou em cima. E aí, mais na beira do rio, lá no barranco do rio, estavam os chinelos dele, o par de chinelos dele lá. Então, fazendo a gente acreditar que ele teria deixado o carro ali, entrado no rio com ela e cometido suicídio. Tudo deu a crer, até pelo local ser um local isolado, um local de difícil acesso, para uma pessoa sair dali a pé, é realmente muito complicado, muito difícil. E nós temos certeza que se houvesse alguém no momento, algum pescador, ninguém precisaria esse tipo de ajuda para ele, né? Porque todo mundo já estava sabendo, todo mundo estava procurando dele. Tanto é que quando viram o carro lá, já chamaram a polícia, foram os pescadores lá, né, já chamaram a gente, mas já avisaram que o carro dele estava lá. E a busca pelo Nadiro levou quanto tempo, mais ou menos, ali naquele local, ali no rio? Doutor, a busca pelo Nadiro, doutor, salvo engano, foram 2 semanas. Salvo engano, foram 2 semanas. Que foi em torno de uns 14 a 15 dias. Foram feitas buscas lá. E você supondo que ele Surfaram que o corpo dele estaria lá, né? Na verdade, a gente buscava pelo corpo dele, né? Exatamente por conta dessa fraude processual que ele cometeu lá, né? Esse crime de fraude processual, que ele levou todo mundo a acreditar que ele havia cometido suicídio. Nós da Polícia Civil, pessoal da Polícia Militar, pessoal do Corpo Bombeiro, pessoal da Polícia Científica também, os peritos, todo mundo acreditava que ele havia cometido suicídio. Mas uma coisa que eu posso garantir, foi mais de 1 semana buscando por esse corpo dele, que não existia. Porque nós acreditávamos que ele havia cometido suicídio, porque ele levou nós a crermos isso lá. Ele, o pessoal da perícia, todo mundo. Quando
quando ele foi tão localizado, se apresentou, né? Ele tinha sinais assim de desnutrição, por exemplo, ele teria ficado no mato, em um lugar escondido, assim. Não, doutor, nem o sinal. Estava bem. Até eu chamei bastante atenção, né? A gente imagina uma pessoa uma semana, que sejam 3 dias, então, vamos diminuir aí, que sejam 3, 4 dias no meio do mato, com água ali de rio, que é algo que não é tratado, com escassez alimentar, sem investimento apropriado, né? Porque no vídeo, quando ele pega a Maria Cecília lá, ele está de bermuda, de chinelo, né? De camiseta e de boné. Então, uma pessoa no meio do mato, com uns trajes inapropriados, com escassez alimentar, com escassez hídrica, apesar de existir água lá, com uma água que não é tratada, com água de baixa qualidade, ele deveria estar com a saúde bem debilitada, e não foi isso que ele demonstrou. Ele estava bem fisicamente, com uma aparência boa, como alguém que não estava no meio do mato. Inclusive sem sinais de ter caminhado, de ter passado por locais onde acabam agredindo a pele da pessoa, né? Se a pessoa passa por um mato, passa por uma plantação de cana, uma coisa, ela acaba ali encontrando insetos e galhos de árvores, espinhos, ela acaba se machucando. Ele não apresentava nenhum sinal desse tipo. E nesse momento, né? Nesse momento que ele se entregou, né, formalmente ali, já foi esclarecido que ele ficou em silêncio, exerceu o direito dele de silêncio, mas, assim, naqueles momentos, assim, por exemplo, que havia transferência dele e tal, ele conversou normalmente, ele mostrou algum sinal, assim, de doença mental, alguma coisa do gênero, ou estava... Não, doutor, nenhum sinal de doença mental. Eu que conversou com ele. É um cara que é bem lúcido, ele estava bem lúcido, não esboçou nem arrependimento, né, nem uma reação, da mesma forma que ele está ali na tela. Ele estava lá, frio. E quando ressaltar também que ele exerceu uma função muito importante, né, na usina Santa Terezinha, né? Ele era operador de máquina agrícola lá, ele era operador de colhedeira. É uma função bem remunerada lá, e é uma função importante, é uma função que necessita de um conhecimento, uma função bem específica. Dificilmente alguém que apresenta algum distúrbio mental conseguiria trabalhar nesse tipo de equipamento ali. Mas na delegacia, com a equipe, ele não demonstrou nenhum sinal, ele não tem nenhum sinal que tenha qualquer distúrbio mental. Tem mais alguma coisa que ele foi perguntado? Eu acredito que seja só isso, né, doutor? Tranquilo, doutor. Obrigado. Então, agradeço por dar bastante. Doutor Edilton, por favor. Doutor, bem. Doutor Samuel, o relatório do senhor que o senhor apresentou em juízo, Correto. você conhece o movimento 26.2? Eu só quero lembrar que para constar em ato, o Ministério Público noticia ele como método no nome da testemunha, Luiz Cláudio. A testemunha não soube falar e o Ministério Público interferiu e ajudou ele na resposta. Não está em nada para falar. O senhor disse que o seu relatório, que José Cláudio Sobral, e esse que o senhor não sabia o nome, só foi porque o Ministério Público interviu e explicou, essa testemunha, o senhor já disse que declarou para o senhor que o Nadir disse que ia se matar. Doutor, eu quero fazer um adendo aí, eu tenho um relatório aqui, tá? Mesmo se o Ministério Público não tivesse falado o nome dele, quero que conste isso em ata também. O nome dele é José Cláudio Sobral, eu vi ele, estava no meu relatório aqui, eu só não estava encontrando o nome dele aqui, foram várias pessoas que eu vi, tá? O professor não desculpa. Eu vou responder a pergunta do senhor agora, tá? O senhor não desculpa. O senhor não usa o relatório, hoje não está como delegado, só está como testemunha. O relatório o senhor já apresentou em juízo. O senhor não pode hoje usar o relatório para responder a pergunta. O senhor desculpa a sinceridade
alertar. Ah, doutor, eu não estou usando o relatório, é apenas um planejamento. Eu estou apenas usando ele para me ajudar um pouquinho na memória. Se eu não pode, o senhor não pode, complicado. Faça isso. Eu não estou lendo meu relatório, doutor, eu estou dando meu relato como testemunho. Muito simples, eu não lembro. Ok, vamos responder a pergunta do senhor agora, que o senhor fez? Eu vou deixar meu relatório aqui, não vou mais olhar para ele, pode ser? Eu agradeço. Então tá. Posso responder a pergunta do senhor agora? O senhor me perguntou se ele havia falado para o José Cláudio que ele iria se matar, né? Não, ele não disse isso, no momento algum eu relatei isso. Ele se despediu do José Cláudio, agradeceu a amizade e mandou uma mensagem de despedida para o José Cláudio. E um tom que parecia de alguém que iria se matar. Eu fico relatando para o senhor aqui, por isso que eu fiz a pergunta. E o senhor respondeu para o Dr. Luiz, dá a impressão que o senhor disse que o José Cláudio informou que ele tinha intenção de se matar. E isso não está no seu relatório, por isso eu estou pedindo esclarecimento. Então ele não falou para o senhor que iria se matar. O senhor tem que questionar sobre o relatório, mas o senhor disse que é para o senhor vir aqui como testemunho. Sim. O senhor quer que eu cite o relatório ou o senhor quer que eu vir aqui como testemunho? Pediu pelo me chamou, perguntou, ele se matou ou não. O José Cláudio foi ouvido na delegacia e o José Cláudio relatou que ele havia mandado uma mensagem com o tom de quem havia cometido suicídio. O José Cláudio disse na delegacia que acreditou em primeiro momento que ele havia cometido suicídio, assim como aconteceu com ele, da polícia. Ele supôs, ele achou que o Leonardinho teria cometido suicídio, mas com o decorrer dos dias, ele deixou de acreditar nisso. Até mesmo pelo motivo do corpo do Nadir não ser encontrado. Sim. Então, o senhor disse que lá na hora que encontrou a vítima, comoção muito grande e tal, é normal que isso aconteça, porque são seres humanos. O senhor disse que passou a acreditar que o Nadir teria se suicidado. Eu quero perguntar para o senhor, especificamente para o senhor, não foi a sua falta de experiência como delegado que fez acreditar isso? Doutor, eu fui policial no estado do Mato Grosso do Sul durante um ano. Eu fiz estágio lá, eu fiz curso de formação lá durante 9 meses. Eu fiz curso de formação aqui no Paraná durante 6 meses. Então, eu não disse em momento algum que eu tenho falta de experiência. Eu disse apenas que eu tinha pouco tempo como delegado do estado do Paraná. Porque eu já fui policial. Só que eu nunca presidi um inquérito policial que tratava de um crime como esse. E nem sequer trabalhei em qualquer caso como esse. O fato de eu ter pouco tempo de delegado não influenciou em nada, na minha opinião, em achar que o Nadir havia cometido suicídio. Até mesmo porque não foi só eu que cheguei a essa conclusão lá no momento. Foram várias pessoas, vários policiais que inclusive têm muito tempo de polícia. O pessoal do corpo de bombeiro, o pessoal da perícia, todo mundo acreditava que o Nadir havia cometido suicídio. Até mesmo os familiares deles, alguns familiares, como está relatado aí, que foram ouvidos na delegacia e disseram isso, que acreditavam que o Nadir teria cometido suicídio. No dia dos fatos, inclusive, a cunhada dele, a senhora Camila, falou para mim veementemente, lá tenho certeza que o Nadir tirou a vida. Porque ele falava que ele ia cometer uma atrocidade, que ele ia matar a Beatriz, ele iria matar a Maria Cecília e ia cometer suicídio. Tá certo. Quando descobriu-se que a vítima estava morta, eu já tenho certeza, obviamente, que se trataria de um homicídio. Qual a diligência que o senhor fez na sequência para prender o Nadir? Doutor, eu não fiz diligência nenhuma na sequência para prender o Nadir, porque eu acreditava que o Nadir tinha cometido suicídio. Depois do fato? Não lembro. O senhor não tem a data aí do pedido de prisão preventiva, de quando foi deferido? Desculpa, doutor, tentei responder aqui, o senhor é testemunha. Mas eu não posso analisar meu relatório aqui para ler, o senhor está com um monte de papel aí? Não, o senhor pode botar apontamentos. Tem você PT. Doutor, eu não me recordo, mas eu me recordo que o Nadir, o carro dele, o corpo da Maria Cecília foi encontrado no final de semana, no sábado. Inclusive, eu fui criticado pela mídia por não ter pedido a prisão preventiva dele antes. Exatamente porque eu e toda a nossa equipe, a gente acreditava que o Nadir estava vivo. Com o decorrer dos dias que nós abrimos essa outra possibilidade do Nadir estar vivo e foi feito um pedido de prisão preventiva. Eu só estou perguntando,
Não é nada pessoal, em particular, de maneira nenhuma. Não, eu sei, olha, então, eu sei. Pode esclarecer. É normal isso. Uma coisa que eu tenho em dúvida: se o senhor encontrasse um nativo guerra, o senhor não poderia prender, o senhor não tinha mandado de prisão e ele não estaria mais em flagrante delito. O senhor concorda comigo? Se eu tivesse buscas ininterruptas, eu ia prender ele em flagrante delito. O senhor teria interrompido. Mas ele tem uma melhor suposição, porque daí acaba sendo preso depois para o que interessa, né? Os fatores objetivos. As perguntas é no sentido de que ninguém vai simular um suicídio e se apresentar à polícia. E o senhor acreditou que era um suicídio. Isso que eu queria esclarecer. Sim, doutor, mas é porque ele se apresentou muitos dias depois, né? Muitos dias depois do encontro do corpo da menina lá, e ele sabia, né? Porque a população inteira sabia, todo mundo da região, até pessoas de fora do estado, do Brasil todo, eles estavam acompanhando o caso, né, doutor? Acompanhando as buscas do corpo de bombeiro, né? Teve um gasto muito grande ali para o poder público nessas buscas. Barcos, pessoas, pessoal do corpo de bombeiro realizando essa busca. Então, assim, eu entendo esse questionamento do senhor e eu até concordaria se o Nadir tivesse se entregado 2, 3 dias depois, na segunda-feira, na terça-feira, né? Mas não foi isso que aconteceu, né, doutor? Ele se entregou alguns dias depois. O senhor tem que convir que ele se entregou no dia que eu tomei conhecimento que tinha mandado de prisão. Isso eu estou perguntando por que a demora de prender. Eu sei que foi eu que apresentei, foi eu que liguei para o doutor. Correto. E depois que eu liguei, eu demorei 2 dias para conseguir entregar à justiça, porque às vezes combinou, você não deu certo para saber a integridade física dele. Mas agora, vamos convir que eu não tenho, como delegado de polícia, não tinha como eu saber que o Nadir não sabia que ele estava sendo procurado, né? Porque em que pese ele não saber do mandado de prisão, ele podia se apresentar, né, para o advogado, para a polícia, para ser ouvido, interrogado, né? Sim. Então, se não houvesse mandado de prisão, ele não ia se entregar, eu não ia conseguir interrogar ele, eu teria que relatar o inquérito sem interrogatório dele. Então, eu acredito que, mesmo ele não sabendo que não tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor, ele podia se apresentar à autoridade policial, que é algo muito comum quando acontece esse tipo de crime, para ser ouvido, para ser interrogado. E não raras vezes, meses depois que o investigado acaba sendo preso, acaba havendo uma representação por prisão preventiva, até mesmo pelo Ministério Público, não só pela autoridade policial. Passando essa parte da simulação de suicídio, e o senhor mesmo disse no local não tinha ninguém para buscar até lá, mas eu vou fazer um questionamento em relação ao outro crime que o senhor fala, de ocultação de cadáveres. Por várias vezes que ele ocultou o corpo da vítima. O carro na beira da água, as vestes da criança. Estava com a chave e a porta aberta. Você viu indicativo que essa criança estava na água? Doutor, o carro está na beira da água, juntamente com a chave no contato e tudo mais, não significa que o corpo da criança estaria ali dentro do rio. O corpo da criança poderia estar no mato, o corpo da criança poderia estar enterrado, o rio poderia ser um rio com correntezas fortes, poderia ter levado o corpo da criança lá para a criança do norte. E o senhor acreditou que quem escondesse o corpo ia deixar o carro e as vestes do lado? Eu acredito que quem joga um corpo dentro do rio, uma profundidade de no mínimo 2 metros, longe do barranco do rio, tem intenção de ocultar o corpo. Ou até mesmo na esperança de que o rio levasse, que a água levasse o corpo embora, para longe. É isso que eu acredito. Os comandados, da forma que o carro foi encontrado, se o Nadir quisesse fugir com o carro e desfazer a cena ali para ninguém nunca mais achar a vítima, ele teria feito? Esse questionamento o senhor tem que fazer para ele, doutor. Eu vou responder pelo Bel, tá? Esse questionamento o senhor pode fazer para ele. Eu me abstenho de responder essa pergunta.
Mas se ele quisesse sair do carro daquele local, ele poderia ou não? Não vai responder essa pergunta, doutor. O senhor tem que fazer essa pergunta para ele. Até que você vê, não é sério. Eu acredito, doutor, desculpa, isso até que seja uma opinião pessoal daí também, né? Então, daí, exatamente, esse é o objetivo aqui daí, né? Eu vou responder apenas sobre os fatos daqui. Excelência, Minha opinião pessoal não me interessa. Excelência, eu quero reiterar minha pergunta. Eu não fiz pergunta pessoal. Doutor, qual foi a pergunta? A pergunta é assim: do jeito que o delegado, mais a equipe dele, são todos experientes, Tá. encontraram o carro em funcionamento, porque saiu de lá funcionando pelo que se sabe. Se o navio quisesse ter ido embora com o carro, ele teria ido ou não? Se ele quisesse ter ido embora com o carro. Isso. Tá? Olha, eu não, mas tá, ele estava funcionando. Vamos fazer o senhor, então. Sim, cara. Então, se ele quisesse ter fugido com o carro, ele poderia. Sim, pelo que o senhor falou, eu acredito que sim, tá? Tá certo. Obrigado. O senhor disse que tinha um chinelo na barranca do rio. Disse que era do navio. Como é que o senhor sabe que chinelo era o dele? Pelas filmagens, quando ele vai buscar a menininha, ele está com o mesmo chinelo e com o mesmo boné que encontrado no veículo. Outra questão, eu vou ter que voltar no ponto da ocupação do cadáver. Qual foi a forma que foi... o senhor disse alguma coisa do planil que apontaram para o lado que estava a criança, é isso? Os cães que apontaram para o lado que estava entrando no rio? Sim. Isso demorou, assim que chegaram lá, já conseguiram? Não. Certo. No que junta nos autos aqui, o boletim de ocorrência policial que o senhor lavrou, certamente um senhor, para alguém que trabalha com o senhor, foi no dia 12/5/1922. Dia 12/5 era uma sexta-feira. Doutor, esse boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. Tá certo. Mas eles, hoje, ontem, o senhor deve ter acesso a ele. Na verdade, existem dois boletins de ocorrência, doutor. Eu estou me referindo junto que apontado aos autos, não ponto por isso. Doutor, existe um boletim de ocorrência que foi registrado quando a Maria Cecília havia desaparecido, na havia desaparecido com ela, e existe um segundo boletim de ocorrência que foi registrado quando foi encontrado o corpo da Maria Cecília. De qual o senhor está Eu dizendo? estou falando do primeiro início. Os autos começam com o primeiro boletim de ocorrência. Quando a vítima chegou, alguém chegou e falou: sim, a pessoa sumiu. Sim, uhum. Esse foi registrado aqui, pelo que conta dos autos. Na sequência 1.2, o boletim teria sido registrado em 19/22. Isso. Se o senhor puder... Eu vou ler o boletim, se o senhor lembrar dos fatos, para ficar mais fácil. Segundo a solicitante, uma criança teria sido entregue aos cuidados do pai, e horas depois o mesmo encaminhou para a mãe da menina uma foto da criança amarrada, áudio da mesma, chorando, e a escrita: ela já está morta. A equipe deslocou o local e conversou com familiares. A avó materna da criança disse que o pai recebeu o direito judicial de ficar com a criança em alguns dias da semana, e hoje, por volta das 14 horas, pegou a criança e saiu, a última vez que foi visto. Esse é o boletim de ocorrência, o primeiro que chegou, sim, para a autoridade, sim. No dia 13... Esse boletim foi registrado pela Polícia Civil na delegacia. Eu imagino que sim, mas de qualquer forma, hoje eles são em conjunto. As duas polícias têm Sim, mas aí tem a observação, né, de quem registrou o boletim, os policiais que participaram e tudo mais. No segundo boletim de ocorrência, do dia... Vou pegar ele aqui. No dia 13/5, foi dia 12 às 19 horas, à noite, vamos ler. Isso. No dia 13 já tem um boletim informando
que a criança foi encontrada. Sim. Então foi mais ou menos 24 horas aí depois do sumiço da criança. O senhor tem o horário, o registro do boletim aí, vai dizer o horário dos fatos também, porque existe o horário de registro e o horário dos fatos. Eu acredito que seja menos de 24 horas. Isso é isso que eu quero provar nos autos. E ela não estava, vamos dizer assim, não foi ubicado o cadáver, ele foi encontrado em menos de 24 horas. Assim que encontraram o pai, encontraram a criança. Não. Não foi assim que encontraram o carro que encontraram a criança. O carro foi encontrado durante o dia e a criança foi encontrada durante a noite. Na hora. Então se passaram mais de 24 horas. É isso que eu disse. 24 horas por aí. Mas o senhor disse que seria menos de 24 horas, foram mais de 24 horas. Não, tá, ok. Pode continuar. Quando o senhor chegou lá no Rio, eles já tinham encontrado ou ainda não? Só viu encontrado o carro. Tá. E o senhor sabe quanto tempo levou depois que eles começaram a mergulhar, como o senhor disse, sem equipamento, sem toda a deficiência que tinha no local? Doutor, eu posso afirmar aí que no mínimo umas 3 horas. 3 horas. No mínimo, Pergunta, silêncio. umas 3 horas. Ó, doutor, Samuel, tá? Tá dispensado. Obrigado, silêncio. Agora tem que ligar alguém que não banheiro, que fazer uma coisa um pouquinho. A sentença foi dura e exemplar. Nadiro da Silva de Souza foi condenado a quase 50 anos de prisão pelos crimes cometidos contra uma criança de 4 anos. O júri considerou que ele agiu com crueldade, sem chance de defesa para a vítima e com a intenção de atingir emocionalmente a mãe da menina. Além do homicídio, ele também foi condenado por esconder o corpo no rio e por tentar enganar as autoridades, simulando que a vítima teria tirado a própria vida. A justiça decidiu que ele comece a cumprir a pena imediatamente. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!